7, o nosso muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Corrupção é Crime. Estamos no ar com o objetivo de reforçar a consciência dos cidadãos sobre os efeitos nefastos da corrupção e incentivar o desenvolvimento de uma cultura jurídica de combate à corrupção. Nesta edição, trabalha para si Gabriel Romeu na coordenação, Antônio Mateus na técnica, João Malavendel na supervisão e apresenta este programa Donaldo Souza. E ainda este programa tem a realização da organização não-governamental Omunga e o apoio da Miserior. Garante a transmissão na página do Facebook O Avisto Mbota. Convido agora a Emília Chessing para fazer o resumo das atividades desenvolvidas pela Omunga. Bom dia, Emília. Bom dia, Donaldo. Um bom dia para os nossos convidados e também para os nossos ouvintes e internautas que nos acompanham ativamente do nosso programa. Como primeira atividade, nós temos que, no âmbito do projeto O Meu Voto é Sério, a Omunga lançou uma campanha denominada Quero Debate. A campanha tem como objetivo de influenciar os candidatos a apresentarem as suas ideias de melhorias das condições de vida dos cidadãos por meio do debate livre, aberto e consciente, para que os cidadãos possam votar em sã consciência e não com o preço do saco de arroz. Já no dia 28 de maio, realizaremos a segunda edição dos debates universitários, que terá lugar no Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela, com o tema O desempenho do sistema judicial angolano na prevenção e combate à corrupção, que será moderado pelo advogado Dr. Bento Bernardo. Já no dia 21 de maio, a Omunga, em parceria com a Associação Desenvolvimento, Cultura e Direitos Humanos, pretendiam realizar uma conferência de reflexão sobre a paz em Cabinda. A mesma teria lugar no Hotel Mayumbi. A atividade foi impedida por suposta ordem superior. De lembrar que a mesma atividade já havia sido adiada no mês de abril, com o pretexto de que os documentos precisam ser assinados pela Omunga. Nós somos uma organização legalmente constituída. É lamentável vermos que a ordem superior em Cabinda ainda é muito visível e patente. Faz-nos perceber que estamos a viver num país altamente autoritário e não podemos considerar isso como democracia. O diretor executivo da Omunga participou no dia 18 de maio da reunião do Conselho de Auscultação de Concertação das Comunidades, que teve lugar no Salão Nobre da Administração do Lubito e contou com a presença de vários conselheiros. A Omunga tomou conhecimento do despedimento de mais de 40 funcionários sem aviso prévio que prestam serviço na empresa Aerovia. A Omunga apela ao diálogo entre a empresa e os empregadores e continuaremos atentos a acompanhar o desenrolar do caso na salvaguarda dos direitos humanos. E, por fim, no âmbito do projeto Corrupção é Crime, a Omunga deu início à recolha dos efeitos, olhando para os principais grupos alvo do projeto, no sentido de perceber qual tem sido o impacto do projeto na vida dos cidadãos. Obrigada, Donaldo. Essas foram as atividades realizadas nos últimos 15 dias. Muito obrigado, Emília Chessing, pelo resumo. Estaremos juntos na próxima edição. Mateus? Mateus? Muito bem. Vamos. Nós, quando estivemos a vender, devemos dar 100 kwanza de cada chuteira. Quando vão juntar aqueles 100 kwanza, chega na mão do comandante. Estabeleci como uma das prioridades do meu mandato
à corrupção, ao nepotismo e à impunidade. Lutar contra a corrupção é, sim, senhora, o melhor compromisso que podemos assumir hoje em prol do nosso país, ao nosso desenvolvimento. E aí você tem que denunciar isso para termos novas mentalidades, novos paradigmas e novos comportamentos. Pagar é mau. Aproximam-se as eleições gerais no nosso país. Por conta disso, os líderes dos partidos políticos e das coligações de partidos políticos aproveitam estar mais próximos dos cidadãos para uma possível consciencialização e apelo ao voto dos cidadãos, já que os convidados terão poucos dias, ou seja, os candidatos terão poucos dias de campanha eleitoral. Entretanto, tem-se verificado que o partido que governa parte em vantagem, visto que tem o controlo dos bens públicos, suscitando dúvidas aos cidadãos, no sentido de perceber até que ponto estes bens podem ou não ser utilizados para fins político-partidários. Para o dia de hoje, nós vamos falar sobre o uso de bens públicos e a pré-campanha eleitoral. E temos já aqui os nossos convidados, quem cumprimentamos primeiro o jurista Abílio Múvia. Muito bom dia. Bom dia, Donaldo. Bom dia aos benquistos ouvintes da Rádio Eclésia e também um bom dia extensivo aos meus colegas do painel e obrigado ao convite. Obrigado nós pela presença. Vamos também saudar o professor e politólogo Jerônimo Chimbamba. Bom dia. Muito bom dia, caríssimo Donaldo. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Brito. Rádio Eclésia. Rádio Eclésia, desculpe. E bom dia extensivo aos nossos colegas de painel. Bem, vamos também saudar aqui o jurista Efraim Xinguto. Bom dia. Bom dia, Donaldo. Bom dia ao vasto auditório da Rádio Eclésia e também um grande extensivo bom dia a toda a equipa que trabalha. Bem, eu começo por ser Abílio Múvia para o início da nossa conversa. Qual é o enquadramento que se faz ou que se pode fazer do tema de hoje? Obrigado, Donaldo. Permita mais uma vez agradecer o convite, que foi popular. Dizer que é sempre bom nós estarmos a debater um tema muito pertinente, um tema atual e também atuante, e fazendo aqui uma mística, uma máxima em Umbundo que diz Vimbonda Mafonjamba Bangolonjamba. Ou seja, quando numa aldeia morre um elefante, é óbvio que a conversa é em torno deste mesmo elefante, olhando nos escassos tempos que realmente nos resta para a realização das eleições aqui no nosso país. Porém, dizer que o uso dos bens públicos e a pré-campanha, primeiro é importante nós percebermos o que é bens públicos. Quando estamos a falar de bens públicos, obviamente estamos a falar de um conjunto de patrimónios, de bens de direitos e valores que pertencem a uma administração pública. E quando estamos a falar de uma administração pública, estamos a falar de uma instituição onde o exercício das suas atividades assenta no interesse público, nos termos do artigo 198 da nossa Constituição, que essa mesma Constituição, obviamente, que foi aprovada ou promulgada no dia 5 de fevereiro de 2010. Entretanto, dizer que também os bens públicos têm uma função utilitária e servem para atender aquilo que realmente são as necessidades humanas. E quando falamos das necessidades humanas, obviamente estamos a falar daquilo que é a tipologia dos bens, onde nós vamos encontrar os bens de uso comum e também os bens de usos especiais, que obviamente são esses bens que depois, lá para mais em frente, vamos tentar de elencar quais são esses tais bens e que obviamente todos nós aqui somos convidados a preservar esses mesmos bens. Bem, Efraim Xinguto, qual é o enquadramento? Bem, obrigado. A par do que o Abílio Múvia falou,
já da utilidade dos bens públicos, da satisfação das necessidades coletivas nos termos do 198, mas eu gostaria de fazer um enquadramento que eu acho que é muito importante de acordo com a conversa que se tem vindo a ter. O enquadramento é o claro, é o legal, é o previsto no artigo 95 e 94 da Constituição da República. E muitas vezes o que se levanta é o que é de facto um bem público. Será que nós sabemos o que é um bem público? Será que nós sabemos quais são os objetivos dos bens públicos? E a dedução é muito clara. É importante dizer que o bem público só é bem público quando é classificado por lei. Okay. Isso fica muito bem claro. E o que é então bem público? Tal como o Múvia disse bem, devemos entender que bem público é tudo aquilo que se encontra subtraído do comércio jurídico privado e submetido a uma pessoa coletiva pública com o objetivo de satisfazer as necessidades coletivas. Aí estaríamos muito bem claros e termos o ponto de partida para a conversa. O Múvia falou de alguns aspectos já avançados, mas é importante que a caracterização do bem público e numa primeira visão, a guisa de introdução, é preciso situar os nossos ouvintes que muitas vezes nós fizemos confusão do bem público. Por quê? Porque o bem público, por causa da multiplicidade de coisas públicas, nós não olhamos nos ditames legais para efetivamente sabermos o que é o bem público. Cada um de nós pode deduzir o que é o bem público, mas estamos aqui a dizer claramente que bem público é todo aquele que é determinado por lei, nos termos do artigo 94 e 95 da Constituição da República, e remetendo-nos a um conjunto de diplomas legais que, efetivamente, ao longo da nossa conversa poderemos abordar. Professor Jerônimo. Muito obrigado. Primeiramente, permitam que comece com um adágio, não é? Angola é um país rico, mas os angolanos são pobres e estão doentes por submissão. Para dizer que, do ponto de vista das políticas públicas, não é? Bens públicos, que fomos outros fizeram referência, do ponto de vista jurídico, eu fazer referência do ponto de vista, não é, político, não é verdade? Bens públicos são, não é, todos os patrimónios pertencentes ao próprio Estado, que serve, não é, para o mesmo sustento, e a razão pela qual vamos elencar, segundo a teoria de Teodoro Lewin, ao afirmar quanto a esses bens, não é, no cuidado das pré e campanhas eleitorais, ele elenca, não é, os três recursos humanos, recursos financeiros e recursos materiais, que vão desde os funcionários públicos, não é, e privados, vão desde os jornalistas, músicos nacionais não revolucionários, SOBAs, as forças de defesa e segurança, as entidades judiciais, não é? Os patrimónios que o próprio Estado tem, que são físicos, nesse caso estamos a nos referir às administrações, estamos a nos referir às estruturas do próprio governo, os móveis e imóveis pertencentes aos mesmos, que são elementos que, elencado para o efeito, não é? Estamos também a nos referir também aos campos desportivos, que todos esses elementos fazem, não é, os bens públicos. O que em sede da coisa é que nos chama a atenção a que todo e qualquer ator político, não é, deve saber enquadrar-se nas suas ações enquanto ser social. E, no ponto de vista legal, os funcionários públicos, professores e outros, também podem ser considerados como bens públicos? Necessariamente, porque são pertença do próprio Estado. Quando é jurídico, são pertença do próprio Estado. Por isso é que não se faz fé a quando
a pré ou campanha eleitoral é exigir que os funcionários públicos vão para as campanhas, são obrigados a ir às campanhas. É a razão pela qual, não é, vamos aqui elencar a teoria do italiano Vilfredo Paredes, que, não é, ao falar das elites, segundo a teoria das elites e movimentos sociais, ao falar das elites, ele elenca a elite política governante, elite, estamos a nos referir ao povo executivo, elite política não governante, são os partidos não oposição, não da oposição, porque não existe partido da oposição em democracia, e elites e movimentos sociais onde a Umunga faz parte, que são as ONGs, associações, instituições religiosas e não só. Bem, queremos também convidar os nossos estimados ouvintes que podem participar desta nossa conversa, mas quando forem mais ou menos 9h45 minutos, e os contactos para os quais terá que ligar são o 926 23 19 19 e o 996 19 19 19. Muito bem, os microfones estão abertos para qualquer intervenção, para também rebater, e vou lançar já uma outra questão. Dirijo-me ao professor Jerônimo Chimbamba. Bem, não há dúvidas de que o partido que governa detém o controle dos bens públicos. Qual é a linha que se pode estabelecer entre a gestão dos bens públicos e os interesses de ordem político-partidário? É aceitável? De que respaldo legal? Ou seja, tem um respaldo legal? Muito obrigado. Depois os colegas também aqui vão tentar ajudar a perceber a matéria. Necessariamente. Muito obrigado. Primeiro dizer que eu não sou jurista. Exatamente. Respeito os juristas, mas devo dizer que a culpa de tudo isso está na Constituição. A própria Constituição é que dá poder, dá todos os poderes ao chefe do executivo, e ela tem como elemento fulcral, não é, coordenar, supervisionar, não é, determinar todas as ações público-administrativas. No entanto, ao olharmos para esses elementos, é dizermos que Angola é um país democrático. E falar da democracia é olharmos, não é, para as três classes da própria democracia, não é? Vamos encontrar a sua funcionalidade, vamos encontrar a sua política, vamos encontrar a sua estrutura, e que, olhando pela estrutura, vamos encontrar nas constituições do mundo, tirando a nossa Constituição, que é atípica, vamos encontrar a Constituição é atípica. Necessariamente, vamos encontrar a poder parlamentar, a poder semipresidencial e poder presidencial. E esta nossa Constituição não faz fé a esse modelo democrático. No entanto, para olhar para esses elementos, é necessário que a elite política governante saiba respeitar a liberdade de outrem. Isto é, não deve abusar do poder que se tem para poder aproveitar-se, não é, daquilo que deve fazer. Por exemplo, conforme os jornalistas estão a ser usados, não é? Conforme vamos ver o governador, o administrador, o servidor público, mas é primeiro secretário do partido, ele, ao levar informação, vai coagir, não é? Vai coagir a própria sociedade. É o que nós temos visto, que quando há uma ação pertence ao governo, todos os funcionários públicos são obrigados a irem a ir a um comício. Quem não ir ainda pode sofrer sanção de descontos. São elementos que nós, ao elencarmos, temos de perceber que a própria democracia, ela é uma festa. E se é uma festa, leva-nos a uma festa eleitoral. E é preciso que respeitemos esses bens públicos, porque acabamos também de ouvir pela rádio Eclésia mesmo, de que o secretário nacional
da comunicação social disse, olha, nós não temos como descentralizarmos a nossa comunicação, tudo em sede de que aquele que é dirigente é nomeado pelo Presidente da República. Desculpa, sem demérito do que o meu grande amigo, colega lá da academia, o Dr. Gerando disse, bem, eu sinceramente tenho sido muito desafiado com questões como esta, de que a nossa Constituição é atípica, e às vezes assusta mesmo, né? Vimos aqui o Donaldo, efetivamente, mas é o seguinte, eu sempre tenho dito, e claramente, pelas viagens que nós fizemos, tanto viagens em termos de leitura, análise, devemos sempre entender para aquele princípio que vocês, portanto, para os políticos isso é muito claro, mas nós temos uma baliza que os latinos dizem da mio factus de bio iuris. Portanto, muitas vezes os factos é que determinam efetivamente a criação, a constituição do direito. Esta propalação que muitas vezes temos vindo a ouvir de que a nossa Constituição é atípica, eu gostaria efetivamente de um dia ver uma Constituição mais perfeita do mundo. Eu gostaria de ver se a aplicabilidade dela é efetivamente nos termos em que a própria sociedade não terá desenvolvido com ela. Porque eu sempre tenho dito o seguinte, as constituições fazem-se com o desenvolvimento das sociedades. É para nós uma verdade inconteste sobre a nossa sociedade. Hoje eu estava a fazer um estudo relativamente daquilo que é, por exemplo, o nível de analfabetismo em África. Tanto um último relatório das Nações Unidas. Nós devemos entender o seguinte, nós não vamos, ainda que tivéssemos a Constituição mais perfeita do mundo, a nossa sociedade tem que ser formatada para a perfeição. No entanto, dizer muitas vezes que a Constituição é culpada de alguns vícios, quer os servidores públicos ou pessoas individuais filiadas a um determinado executivo ou não, doutor, eu acho que estaríamos a criar vários problemas em águas turvas, por uma simples razão. No exemplo que o doutor Gerando me deu bem, os exemplos, e no adágio que disse, os exemplos muitas vezes devem ser denotativos mesmo. Porque, ou seja, devem ser conotativos e não denotativos, assim do ponto de vista geral. A nossa Constituição, comparando-a com as demais e olhando para aquilo que é a Constituição estrutural do nosso país, com os vícios que tem, mas também não é a pior. Não é a pior, sobretudo, o que é que hoje discutimos sobre, às vezes, o erro da Constituição? Muitas vezes vamos lá nos 161, enfim, que é a questão, muitas vezes, a questão dos poderes. Mas eu sempre tenho dito que às vezes os poderes são confundidos por quem às vezes o tem e não aquilo que a Constituição determina. Então, devo dizer que como continuar a culpabilizar a Constituição como sendo mal de algumas coisas que não estão bem, devemos mesmo dizer que às vezes vamos ser tão retórgrados e o objetivo daquilo que é a sã convivência, o desenvolvimento, a prossecução do interesse público, a satisfação das necessidades coletivas, estaremos a fugir do foco. É só uma correção, é só uma perspectiva muito boa e discutimos isso na qualidade de ser um grande amigo. Sim, só para rebater o próprio fenômeno político, doutor, eu disse que não sou jurista, mas respeito os juristas. O próprio fenômeno político nos ilustra de que o poder está lacrado numa só pessoa. E hoje vemos que o Presidente da República, segundo a Constituição, ele é ministro dos ministros, governador dos governadores, administrador dos administradores, até soba dos soba. O que isso pode lesar a sensibilidade, mas isso não é verdade, né? Soba dos soba. Daquilo que é o desejo, aquilo que é o desejo nem é legal do próprio povo angolano, que a quando do Acordo de Alvor definiu-se Angola como um país, não é? Com mosaico de nações, onde cada povo tem de defender seus próprios interesses dentro de Angola. No entanto, ao elencarmos, não é, a Constituição em causa, é porque estamos a ver os partidos na oposição
a preocupação de poder fazer uma revisão constitucional para que haja descentralização e desconcentração das coisas públicas. Só assim é que nós não vamos partidarizar as coisas públicas. Foi o exemplo que eu dei ao doutor aqui. Eu disse, por exemplo, os PCA das empresas públicas, os diretores das escolas são irresponsáveis dos CAP, os governadores e administradores são primeiro secretário. Isso vai inibindo não é, o doutor Efraim, não sendo deste ou daquele partido, mas tem competência, não vai poder exercer as suas funções em sede de que só pode ser afiliado para ter um cargo público e político. Eu estava falando, o doutor falou do fenômeno, eu estava falando da evolução da nossa sociedade. Hoje, se tivermos que fazer uma retrospectiva há 5 anos atrás, uma muito simples, nós vemos que a nossa sociedade acaba por também evoluir, a consciência evolui, e aliás, hoje mesmo, eu sempre tenho dado um exemplo muito claro. Eu conheço a Eclésia há muito tempo, mas durante os 5 anos houve evolução. Eu não tenho vindo a defender que estamos num país dos sonhos, mas eu entendo que estamos num país em construção, que a cada dia, com o esforço de todos, vamos contribuir para que o país se enquadre. E lá na 5ª classe, sem tirar aqui também, passar a palavra ao Abílio Múvia, lá na 4ª classe ou 3ª classe, há uma definição que eu gostava muito do que era a África. E hoje estamos a falar um dia depois do 25 de maio, que é o dia da África. Lá nos anos 1960 também já se discutia muito, se defendia lá nos Estados Unidos qual era o pensamento filosófico da África. Então eu acho que este conceito aprendido lá nas 4ª classes dos nossos tempos, eu acho que este é o caminho. É o caminho que deve ser. Porque hoje tentar olhar ou tentar afirmar, e lamentamos algumas questões que acontecem, nem como agora o caso que a nossa digna acaba de dizer de Cabinda. Nós não tenho muita certeza e só escuso-me a comentar. Okay. Mas os casos mostram que muitas vezes o que nós profalamos ou exemplificamos, na prática não acontece bem assim. Na prática não acontece bem assim. Na prática o que acontece é que a livre filiação. Hoje não sei se há obrigatoriedade que para um diretor tem efetivamente que ser de um determinado partido. Gostaria de ter um dado concreto sobre isso. Não tenho. Eu não consigo, nunca consegui. Gostaria mesmo. Gostaria. E gostaria também, por exemplo, de saber que o gestor público, no exercício administrativo da coisa pública, quando tiver que ir no seu partido, obriga que a res pública seja deduzida naquele grupo pequeno de militantes. Por uma simples razão. Hoje o gestor público sabe que o cidadão é mais, em termos de equiparação, não vamos aqui falar das várias teorias que não interessam, mas o cidadão é a pessoa mais alta que o militante. E hoje temos uma lei bonita, que eu sempre tenho dito, e hoje, neste balanço dos 5 anos, por menos, esta lei tem vindo a levar muitos servidores públicos para a cadeia, que é a Lei 3/10, de 29 de março, que é a Lei da Propriedade Pública. Esta lei também nasce, é de 2010, mas com o desenvolvimento da nossa sociedade, vai fazendo com que as coisas se enquadrem. Nós, hoje, e com o pensamento africano, é sempre bom olharmos para essas questões e muitas vezes trazemos exemplos muito concretos para podermos elucidar melhor os nossos ouvintes e quem nos ouve, e sobretudo também na partilha da cientificidade que se impõe, porque hoje, Dr. Jerônimo, muitas vezes andamos até a nos atrasar a nós mesmos por causa dos, e permite a expressão, continuarmos a chorar pelo leite derramado. Vamos ouvir também o professor Abílio Múvia para algumas questões. Sim. Dizer que é um falso alarme nós afirmarmos que temos uma Constituição atípica. Porém, eu tenho dito que a qualidade de uma Constituição não está na sua formulação, mas sim na sua praticidade. Aquilo que vai ser a prática, a materialização dessa mesma Constituição, obviamente, ali vamos optar se de facto esta Constituição é ou não atípica. E é bem verdade que
à luz da nossa Constituição, nós vamos ver que há muitos poderes que conferem ao nosso executivo, e é normal quando um partido na oposição, obviamente, se levanta para poder ratificar alguns diplomas, né? alguns artigos, ou mesmo fazer uma revisão da Constituição. Isso, de facto, é normal. E nós temos observado já essa intenção, né, de alguns partidos políticos, mas fazer menção aqui de uma coisa muito importante. Eu acho que falamos muito daquilo que é a primeira temática, que é o uso dos bens públicos, exatamente. E não mergulhamos naquilo que é a pré-campanha eleitoral. Salvo aqui a melhor engenharia jurídica, na verdade, o nosso legislador, em princípio, não traz aqui a pré-campanha. Ela apenas fala da campanha eleitoral, que é, nos termos do artigo 61 da lei 36/11 de 21 de dezembro, onde ele diz que a campanha eleitoral consiste na atividade de justificar e explicar aquilo que realmente são os programas políticos. Obviamente, o que nós temos observado, do ponto de vista formal, não podemos considerar como pré-campanha. Por quê? Porque o nosso legislador não traz essa matéria. Mas podemos aqui entender de uma pré-campanha, mas do ponto de vista material. Porque as pré-campanhas normalmente são lançadas 30 dias antes da realização das eleições. As pré-campanhas ou as campanhas eleitorais? Não, as campanhas eleitorais, obrigado. As campanhas eleitorais. E vamos ver aqui aquilo que os partidos políticos têm feito. Não justifica aquilo que realmente é realidade. Mas é normal que assim aconteça, porque os partidos políticos estão preocupados, aqueles que querem governar, aqueles que ainda nunca governaram estão preocupados em governar, e aqueles que estão a governar estão preocupados em manter o poder, e é isso que realmente o objetivo de um determinado partido. E eu tenho dito que um partido só tem dois objetivos. O primeiro objetivo é de ganhar as eleições, e o segundo objetivo, obviamente, é de manter estas mesmas eleições, ou seja, de manter o poder. Então vamos ver o que é que realmente vai poder acontecer quando se lançar oficialmente as campanhas eleitorais. Não, Sim, desculpa, o doutor Abílio Moura falou do assunto importante, mas eu gostaria que na construção, e eu interessei-me bastante pelo tema quando fui convidado, já que também é um bom tempo que não me convido. Mas é muito importante tentarmos também aflorar muito e esclarecer os nossos ouvintes sobre efetivamente as várias nuances dos bens públicos. Ou seja, os bens públicos têm várias nuances, tanto o seu objetivo, tanto a sua natureza, a sua concepção. Já dissemos aqui muito bem claro que, e ficou claro que tudo quanto a lei entender como bem público assim seja. Ou seja, não pode existir no âmbito das nossas mentalidades algum conceito de bens públicos. Então é importante também apontar aos nossos ouvintes que há critérios para que os bens públicos sejam tanto afetados às pessoas. E um dos critérios doutrinariamente conhecido é o critério do uso público. Ou seja, o bem público, no âmbito do critério do uso público, é quando a suscetibilidade do seu uso tanto seja direto, imediato, por todos. E aqui estamos a falar de uma universalidade de bens públicos. Okay. Por quê? Porque eu, antes de ir para este assunto que o Dr. Múvia já queria ir, é pelo facto de que nós depois, esse debate todo na praça pública resume-se a outra pequena parte de bens públicos. E nós precisamos dizer que o bem público é uma universalidade de coisas. Depois um outro critério é o critério do serviço público. Falamos do uso público e do serviço público, que deve ser a capacidade de auxiliar os servidores públicos na prossecução da necessidade coletiva. Em que termos muitas vezes vemos
aqui sim o uso é dos elementos classificados que não são de uso público direto e imediato por todos, mas que satisfaçam na sua aplicabilidade aquele primeiro elemento, que é o uso direto e imediato de todos. Existe um outro terceiro elemento, que é o fim administrativo. O Dr. Jerônimo, tanto na sua especialidade, falou, mas é importante dizer que o fim do bem público administrativo é a qualidade efetivamente de prosseguir um fim público. E o fim público é o quê? O fim público não é muitas vezes o que se pensa que talvez eu tenha pensado que talvez é isso que muitas vezes se pensa, salvo melhor opinião aqui do painel, é que resumimos os bens públicos no primeiro critério, que é efetivamente o uso público, como se de uso direto e imediato dos bens públicos por todos nós. Não é bem assim, há efetivamente a necessidade e devemos esclarecer isso. E também é importante dizer que os bens públicos podem ser funcionais e materiais ou inerentes. Portanto, isso é preciso, sempre que tivermos que falar dos bens públicos, é preciso olharmos efetivamente que âmbito, qual o objeto do bem público, qual a natureza e qual é efetivamente a incidência do bem público. Até porque a lei civil também faz referência relativamente ao uso dos bens públicos. Hoje é tudo claro do ponto de vista legal, há uma pilha de lei que diz efetivamente que os bens públicos são inapropriáveis. E até a lei civil, nos termos do 281 do Código Civil, efetivamente chama essa atenção. Então, é importante passarmos a fazer referência que os bens públicos, quando estivermos a falar dos bens públicos, devemos incidir sobre coisas concretas e não sobre coisas, universais, e depois pecamos-nos naquilo que é o juízo, porque até que hoje a nossa sociedade, infelizmente, nós vimos isso, falamos isso com os nossos estudantes, sempre. Que agora a novidade que eu penso, e então o que eu penso é o que está certo, quando o pensamento filosófico não foi esse, não é? Aliás, já se disse muito bem, eu sei o que nada sei. Então, sempre que tivermos que ser acobertado de alguma razão, devemos efetivamente olhar conotativamente aquilo que é a abordagem do nosso assunto. E o Dr. Múvia já falou muito bem, era só para fazer uma correção. Felizmente a Lei 36/11 foi revogada pela Lei 30/21 de 30 de novembro. E também não vamos falar, se calhar, dessa lei, mas é importante dizer que houve evolução na lei. E o que o Dr. Múvia disse é o foco. Olhar para a aplicabilidade do que temos. É preciso sempre aproveitarmos aquilo que temos e vermos quais são os seus vazios e olharmos na condição de melhorar. Se tivermos que olhar simplesmente naquilo que nós temos e dizermos que está mal, está mal mesmo. Então, mas há aqui um elemento muito fundamental. Concordo muito bem com o Dr. Efraim quando diz que todo bem público, obviamente, tem que ter uma natureza pública. Mas há um bem que dificilmente se chama aqui a atenção, que é o bem econômico. E quando estamos a falar de um bem econômico, estamos a falar do financiamento, estamos a falar das verbas que algumas instituições, que as administrações públicas têm recebido. Estamos a falar, por exemplo, das escolas, estamos a falar, por exemplo, dos hospitais. Obviamente que os hospitais, as escolas, têm tido financiamento, têm um averbamento. E esses averbamentos, que às vezes, porque todo o dinheiro, todo o financiamento que vai para uma instituição ou seja, é considerado como um bem público. E se é um bem público, obviamente que deve estar ao interesse do cidadão, deve estar ao interesse das necessidades humanas. Se assim não for, obviamente que devemos chamar a responsabilização do gestor público. Daí que os gestores públicos devem ter a capacidade de poder gerir aquilo que realmente é o bem público, não só do ponto de vista estrutural, né? Estamos a falar, por exemplo, de um patrimônio, assim, do ponto de vista físico, mas também aquele bem que é o bem econômico, que eu acho muito fundamental para acudir às situações que realmente certas instituições padecem. Por exemplo, recentemente nós ouvimos que
tem havido certos desvios de alguns financiamentos, de algumas verbas, e que essas mesmas verbas, esses mesmos dinheiros, poderiam servir para acudir às situações que estas instituições, estas escolas padecem. Por exemplo, na reabilitação de uma determinada escola. Okay? Se for no setor da saúde, para comprar alguns antibióticos, para comprar comprimidos, para comprar alguns materiais que realmente faltam neste mesmo hospital. Mas os nossos gestores, às vezes, têm tido uma mão larga, permitam aqui a linguagem, de poder desviar estes mesmos bens que, de facto, se assim acontecer, obviamente, deve-se responsabilizar, dentro da responsabilização, deve-se responsabilizar este mesmo gestor, tanto do ponto de vista civil como do ponto de vista criminal. Mas esse assunto, doutor, também está resolvido relativamente na concepção do bem público quanto à titularidade. Portanto, nós temos essa escala toda da titularidade dos bens públicos e eu acho que efetivamente está resolvido. E essa resolução é mais uma vez no que nos culpa. O que acontece? É que os nossos gestores públicos, se nós formos para visitar algumas instituições e com as verbas que realmente eles recebem, obviamente que não justifica. Sim, mas o doutor disse uma coisa. Observamos algumas instituições completamente desagradáveis, completamente fora daquilo que realmente é a realidade, é o contexto. Okay? Quebra de alguns materiais, de algumas portas, por exemplo, okay? Que se o gestor público mensalmente recebe uma verba, então por que não reabilita a instituição? Por que há falta de materiais? Por que há falta de medicamentos, por exemplo, nos hospitais? O doutor disse muito bem, eu gosto, nos últimos tempos tem sido essa a minha praxe, peço desculpa por às vezes tentar monopolizar, mas não na perspectiva de que eu penso o que deve ser. Não é bem nessa perspectiva, mas é na perspectiva dos exemplos muito bem práticos. O doutor disse muito bem, e hoje o que é que normalmente acontece? É que o contexto faz com que haja algum deslize ilegal, ou seja, há pessoas, há gestores que talvez fazem uma má interpretação da lei. Mas a lei está clara. Tanto mais que hoje, falei aqui já da lei da propriedade pública, mas existe um critério para se entender, se definir afinal, quem é o servidor público. Okay. E o servidor público, nos termos da lei 25/91, é claro que ela define que ser servidor público é um dever para a constante e imperdurável necessidade de satisfação das necessidades coletivas. Isso aqui tem que ser o foco. Okay. Agora, o que é que muitas vezes esse debate que o doutor está a nos levar, exato, relativamente aos bens que se recebem, aos bens econômicos, enfim. Exato. Nós poderíamos ir também numa conversa muito longa. Claro. Exato, por isso que vamos continuar. Por quê? Dona, só uma questão. Por quê? Porque nós hoje, o gestor público tem fontes diretas e transparentes de recepção dos bens, tanto aqueles que vêm no recurso ordinário do Tesouro, quanto aquelas receitas locais. E hoje, fazendo esta matemática é muito simples. Para os recursos que vêm, os recursos ordinários do Tesouro, tem a tal famosa naturezas e rubricas. Nos recursos ordinários, ou seja, nas receitas próprias, é o cálculo que o cidadão paga para naquele determinado município. E o doutor já... Vamos só aproveitar a atender o nosso primeiro ouvinte e vamos continuar com o tema de hoje, o uso de bens públicos e a pré-campanha eleitoral. Alô, muito bom dia. Muito bom dia. Quem estamos a falar? Lucas Catiavala. Lucas Catiavala, seja bem-vindo ao programa. E qual é a sua opinião sobre o tema de hoje? Vou ser rápido. Sim, vai ser mesmo rápido. Como tem que ver com a eleição, eu gostaria que os departamentos autoristas explicassem como é que justifica um carro pertencente ao Ministério da Saúde, com o título de saúde, leva militantes do partido, lá, para as campanhas. Como é que justifica um carro foi, não é, comprado com dinheiro público e também servir para a proteção do público, os gestores, a partir do A ou B, usar
campanha partidária. Isso não é abuso do poder, isso é chamar disso. Então, eu creio que temos visto, Europa também, de que o partido tem os dados públicos a seu favor. E estava tapado pela Ministério da Educação para a Espanha. Como é que explica isso? É tudo, podemos estar. Muito obrigado pelo seu contributo. Acho que temos mais um ouvinte em linha. Alô, muito bom dia. Alô, ouvinte, bom dia. Alô? Acho que perdemos o... Alô, bom dia. Bom dia. Quem está do outro lado? José Pedro. Senhor José Pedro, qual é o seu contributo? Bom, um dos pontos o colega que já fez pensar. Outra coisa que tem que ver, ele falou sair das escolas. Nós temos vindo a assistir a uma situação de que uma escola, os gestores públicos, no caso o diretor, não têm controle do seu rebanho. Tem uma situação aqui específica. O professor decreta paralisação das aulas durante uma semana. O diretor tem a direção da escola toda não tem. E o professor defende que a direção não liga para ele, não sabe, para o vínculo contratual, está lá o período assim, como eventual, né, como chamou. Então, estamos a ver que esse professor há de ser pago, não tem controle, não tem fora de ponto, e os alunos depois equipados. Há coisas que não fazem muito certo, porque os gestores públicos têm uma responsabilidade, que vão que nem esquecem dessa responsabilidade. Então, esse é um dos contributos que eu poderia dar, que há muita coisa que é preciso ser mesmo bem vista. Fazemos muita confusão. Quando temos suporte do lado do partido, achamos que tudo cai diante de mulheres. Exatamente. Eu só falar concretamente da escola Rainha da Paz de São Catubela, escola número 005. Então, eu gostaria também de aproveitar e fazer isso, passar como uma denúncia. Obrigado. Muito obrigado, caro ouvinte. Mais um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Sim, bom dia. Com quem estamos a falar? Sim, bom dia. Sim, com quem estamos a falar? Paulo Cassoma. Senhor Paulo. Sim, senhor Paulo Cassoma, qual é a sua opinião sobre o tema de hoje? Primeiramente, eu quero tema e agradecer a todos os convidados que estão aí e agradecer a Cássio por trazer esse tema. É o seguinte, eu queria dar a minha opinião, falando o seguinte. Sobre os dois públicos, nós temos assistido uma ligeira exageração sobre os dois públicos. Eu falo, por exemplo, nas visitas que o presidente tem feito durante a sua pré-campanha. Ele sai de Luanda como presidente da República, com a opinião nosso, eu falo nosso, a gente paga tudo que ele usa. Ele chega, quando ele vai fazer visita, depois de fazer a visita presidencial, automaticamente veste o casaco, deixa o casaco do presidente e veste o casaco do partido. Eu acho que isso é o uso exagerado, foi tudo que ele está usando. O outro exemplo que eu posso citar, o governador vai fazer uma visita numa das províncias, sai como governador para a província, o cargo do Estado, chega lá, faz a sua campanha como primeiro do partido. O MPLA é o partido que tudo faz, tudo está feito. Mas eu acho que eles estão de exagerar naquilo que eu digo, o uso dos bens públicos. Então, o MPLA deve saber definir o que é do Estado, o que é do partido. O MPLA deve saber definir o que é do partido, o que é do Estado. E eu queria também dar uma ponto naquilo que os convidados dizem. Eu não sei se eu não estou desculpa me lá, Sim. Que ele, segundo ele disse, não tem conhecimento que as pessoas são obrigadas a ir por ocupar um cargo, sabe? Isso é verdade. É pura verdade. O MPLA obriga as pessoas a ir. Ainda posso dizer, até obriga as pessoas a ir se
e impede as pessoas dos seus políticos, que não é bom também. Muito obrigado. Obrigado, nós, caro ouvinte. Vamos continuar com a nossa conversa, depois abriremos mais a linha para conversar com os nossos ouvintes. Então, vamos aproveitar só a atender o último, para depois continuarmos com a nossa conversa. Alô, ouvinte, bom dia. Bom dia, sim. Com quem estamos a falar? Raimundo de Bolodonda. Senhor Raimundo, vai ser um pouco breve. Qual é a sua opinião? Olha, um país que presidente tem que mandar tudo, é que tira, é que desonera. Como que isso vai dar certo? Não dá certo. Porque ele não está a seu favor. Quando ele vai fazer campanha, utiliza tudo do país. Isso não dá certo. Eu acho que o SNA está a favor com tudo que ele tem ao seu redor. A polícia não tem ele faz o que quiser. Então, meus irmãos, nós estamos desmaiados. Tudo. Obrigado. Nós, bem, caros convidados, com base naquilo que os nossos ouvintes falaram, na vossa opinião, é visível, à luz da pré-campanha eleitoral, a utilização de bens públicos para fins políticos partidários? Ok. Primeiramente, dizer que a impunidade encoraja. Encoraja a fazer? A impunidade encoraja. Quando nós somos impunes, então tudo que nós quisermos fazer, a belos prazer, tudo concorre para erros criminais. A título de exemplo, um dos intervenientes falou a respeito dos patrimônios do Estado. E eu tenho aqui uma preocupação imensa com o MPLA, que é o Partido do Estado. Por quê? Dos 100% dos patrimônios que o Partido do Estado tem a seu favor, 95% é pertença do Estado. 5% pertence a si mesmo. Vou dar um exemplo. O secretariado provincial do MPLA, que fica aqui em frente que fica em frente com a Igreja Universal, isso é um patrimônio do Estado. Amanhã o MPLA perde as eleições. Onde vai ficar? Acho que devia já começar a se preocupar, a começar a construir os seus patrimônios, porque não vai estar eternamente no poder. E outro elemento tem que ver necessariamente com a preocupação da sociedade. E o Dr. Abílio disse muito bem, na Constituição não está lá exarado a pré-campanha, mas do ponto de vista do fenômeno político, da ciência política, existem pré-campanha e campanha eleitoral. E durante estes passos da pré-campanha e campanha eleitoral, há que termos em conta esses pormenores. Isto é, primeiro, na pré-campanha, pelo que eu saiba, dos meus conhecimentos de ciências políticas, o partido em causa, que é a elite governante, o que devia fazer não é atacar os outros, é fazer prestações de conta de tudo quanto fez durante os 5 anos. Ver os pontos positivos e os pontos negativos. E uma das filosofias foi o combate à corrupção, ir ao encontro dos marimbondos. Mas também há uma outra corrupção no seu governo, que são os caranguejos. Ok? Há que termos em conta esses pormenores. Primeiro, pelos discursos musculosos. É atacar os outros, porque nessa altura quem deve ter a possibilidade de fazer críticas são os partidos na oposição. Porque quem está a governar está nesse paradigma de poder mostrar aquilo que devia ser. E, no entanto, vamos olhar também naquilo que são as tais chamadas represálias. Caríssimo Donaldo, a sociedade que vai votar hoje, em 2022, é a sociedade de 95 para cá. Logo, a política demagoga, não é? Nas campanhas eleitorais, em incitar guerra, não deve mais existir. Por quê? Porque durante a pré-campanha e campanha eleitoral, os partidos devem mostrar programas.
e não incitar guerras. Mas, professor... Já só ainda aqui. E não incitar guerras, no sentido de que, quando houve aqui uma intervenção da Caríssima, que há uma descredibilidade de que se o partido na oposição ganhar, haverá represária social. Não é verdade. É preciso que tenhamos isso com uma consciência própria, no sentido de que aquilo que são os nossos discursos de governação deviam passar. É pena, Donaldo, é pena que até o presidente do Tribunal Constitucional, o presidente do Tribunal Supremo, o presidente do Tribunal de Contas, são todos nomeados pelo presidente da República. Mas, professor, eu fiz uma questão, era mesmo, como politólogo, acho que seria bom que respondesses. À luz da pré-campanha eleitoral, como politólogo, é visível a utilização de bens públicos para fins políticos partidários? Erradamente, não é. Quer dizer, nós vemos, conforme disse o interveniente, vemos o presidente da República, vemos os governadores a saírem com as viaturas que pertencem ao Estado. Isso é uma intolerância política eleitoral. Porque é uma maneira de mostrar que nós é que temos e os outros não têm. E enquanto que é aquilo que eu elenquei há pouco tempo, de que é pena que o presidente do Tribunal Constitucional, o presidente do Tribunal Supremo e o presidente do Tribunal de Contas são nomeados pelo presidente da República. E isto só se nota no partido do poder? Necessariamente. Por quê? Porque vejamos... Doutor, eu vou dar um exemplo. Não. Claro. Vejamos um elemento aqui importante. Quem é que está a governar? É o partido da situação. E todos os bens que tem são por conta do Estado. Agora, ver um deputado na oposição, este deputado, a sair com o cargo de deputado para fazer a sua campanha, também é um erro. É claro. Então está muito bem claro que isso não é estou aqui a elencar esse elemento. Este é um juízo muito populista, seu doutor. Este é um juízo muito populista. E nós vamos fazer uma construção. A nossa abordagem deve ser essa na construção do esclarecimento da visão populista, que é normal que os nossos companheiros tenham essa visão. Doutor, o erro é pensar que são visão populista. O pensamento de termos como visão populista, nisso que nós estamos aqui a elencar em sede do tema, estamos a ficar à margem daquilo que é a lógica do tema em causa. Não, eu gostaria os nossos... exemplificasse concretamente qual dos partidos não usa os bens públicos para as suas nós também campanhas. queremos aqui... Eu estou aqui a elencar, e eu fiz menção aos partidos da oposição, que como deputado usam viaturas da Assembleia Nacional. Então está desconstruído a visão do senhor nada está desconstruído. A pergunta do Donaldo, que é muito simples. Nós estamos aqui a tirar na cabeça das pessoas de que em fase da pré e campanha eleitoral não se pode usar os bens públicos. E esses bens públicos, nós estamos a fazer referência. Eu não me referi só ao partido da situação que está a governar. É a todos os partidos que devem ter em causa esse elemento sine qua non. Para que nós temos uma sociedade formada, mas politicamente analfabeta. Como? Quando vejam fenômenos em causa, dizem, não, o partido no poder é que tem sustentabilidade para o efeito. Os partidos na oposição não têm com que a governar com ele. Quando nós metemos esse conceito na cabeça das pessoas, estamos a olhar no vício antropopolítico do regime que se errou ontem, pois nos acordos de Alvor, se após isso devia se proclamar a independência de Angola, não independência popular de Angola, hoje não teríamos confusão que temos, porque a alternância no poder é fundamental num país democrático. Okay? Deixa-me só fazer uma referência. Bem, está agora clara e o Múvia vaticinava e com a ajuda dos nossos ouvintes está a empurrar-nos para aí.
está a empurrar-nos para irmos diretamente na pré-campanha eleitoral. Mas queria fazer algumas notas, portanto, primeiro um pensamento antigo meu, depois fazer uma remissão. Pensamento antigo é relativamente à questão da coisa pública, ou seja, do direito de propriedade pública quanto ao sujeito, quanto ao uso. É importante nós dissermos, e que a lei é clara quanto a essa perspectiva, que diz que o uso das coisas públicas traduz-se na utilização pela universalidade e generalidade dos seus destinatários, isso quer dizer utentes. Nós não podemos confundir a responsabilidade individual do servidor público quanto ao critério do uso. Porque o artigo 7 da Lei da Propriedade Pública é muito clara, e eu leio muito rapidamente, que para o servidor público deve o respeito pelo patrimônio público. Deve este servidor público abster-se de atos que lesem o patrimônio do Estado ou de atos suscetíveis a diminuir o seu valor, tais como desvio, apropriação, esbanjamento, dilapidação de bens, de entidades públicas, enfim. Portanto, foi por essa razão que eu disse ao doutor, eu disse aqui, que a impunidade incurável. Estou Isto dizendo, que o doutor está a elencar é estou uma dizendo, mas, quando nós tivermos mas que há uma confundir, margem nisso. Sim, mas quando nós começando tivermos, pelo presidente da República, quando nós tivermos que até o confundir, último e o servidor. doutor vai me dar razão, porque eu estou a falar da visão populista, muito rapidamente, já que agora todo mundo está aí para aí, e vamos. O doutor Jerônimo, meu grande amigo, disse de algumas coisas e deu um exemplo do patrimônio do imóvel do Secretariado Provincial do MPLA. Mas isso também é um falso problema, por uma simples razão. E eu vou dando exemplos claros, concretos. Todo o patrimônio que Angola tem é um patrimônio advindo de um outro regime. E Angola avançou-se nessa perspectiva. Tivemos a Lei 7/77, tivemos a Lei 7/95, que são efetivamente as leis de nacionalização e confisco. Ou seja, como é que se procedeu relativamente ao patrimônio? Isso é muito claro. Quando o Estado reconheceu a sua soberania, então chamou a si a titularidade dos bens. Mas, depois de chamar a titularidade dos bens, nacionalizou. Nada aqui nos diz, o que o doutor Jerônimo, nada nos prova se efetivamente este bem, neste processo, foi adquirido. O doutor está a confundir o meu discurso. Não estou a confundir, estou exatamente a dar um exemplo muito bem claro. Todos esses patrimônios deixados pelo colonizador são agora a pertença do Estado. Não, são agora a pertença do Estado. Não é assim, doutor. Qual é o documento jurídico que elenca de que esses patrimônios em que o partido que sustenta o Estado está, não é? Faz parte do seu partido. Dele, essas duas leis estão claras quanto a isso. Não, mas essas leis... Vou lhe dar um exemplo. Não, e vou dar um exemplo leis não, pessoal. Não ilustram... Doutor, essas leis não ilustram de que esses bens são pertença do partido que está a governar. Não. São pertença do Estado. Desculpa lá. Vamos ouvir agora Vamos ser claros. Doutor Múvia está muito tempo calado. Vai então esclarecer sobre este processo. Vamos lá. Bem público. Os patrimônios públicos, normalmente os patrimônios, vamos aqui dizer, os patrimônios, obedecem de um registro. Sim. E destes registros podem ser patrimônios públicos ou mesmo partidários. Aqueles patrimônios que fazem parte de um determinado partido, obviamente estão lá registrados. Você pediu um documento que sim, mas tem que o doutor Ifrânio elencou. Está tudo muito bem claro. Eu queria lhe dar exemplos muito claros. Não vamos fugir do assunto, porque ainda não responderam de forma concreta a minha questão, não é? Porque eu perguntava na altura, à luz da pré-campanha eleitoral, a utilização de bens públicos para fins políticos partidários. E que exemplos se podem colocar? Aqui o professor Jerônimo já foi falando algumas coisas, mas precisávamos ouvir o Efraim Xinguto e também o Dr. Abílio Múvia. Bem, relativamente, se os colegas puderam perceber, eu estava a ser um tanto quanto atrasado na meta relativamente para falar da pré-campanha. Por uma simples razão. A visão política é muito clara sobre isso, pré-campanha, campanha eleitoral. Mas eu devo dizer que, do ponto de vista jurídico, com a evolução da nossa sociedade, há preceitos que devem ser aceitos. Pronto, pré-campanha, o discurso. Mas devemos dizer claramente que, no âmbito do direito comparado, o que se vê, o que se diz em pré-campanha é estranho. Isso até do ponto de vista jurídico. A nossa legislação, claro que o Dr. Múvia já disse muito bem, nós temos vindo a assistir
a pretensa campanha eleitoral que nos últimos tempos tem vindo a ser praticamente, talvez, legislada. Coisas que não se aceitam por os atores políticos. Ou seja, nós nos últimos tempos, o que é que tem vindo a ver? Vamos dar um exemplo claro no cenário político atual. No cenário político atual é que o partido que governa, portanto, fez lançou a sua base para a pré-campanha eleitoral. Ou seja, anunciou as bases pelos quais o manifesto eleitoral poderá efetivamente cingir-se. O que é que os outros veem? Criticar o discurso das bases lançadas pelo primeiro partido, no caso, a lançar. E isso é proibido. Vamos mesmo dizer, na campanha eleitoral é proibido fricções contra adversários. E até mesmo o Dr. Mouva já adiantou anteriormente sobre a lei eleitoral. Portanto, nós acho que hoje devemos construir que as campanhas eleitorais, as pré-campanhas eleitorais... Qual é o papel dos partidos na oposição enquanto o partido da situação estiver a governar? Não é fiscalizar. E essa fiscalização, durante a pré-campanha, o que é que vai fazer? Não é ilustrar os erros feitos. Não isto é próprio, isto é próprio de uma democracia. Ilustrar as falhas que o partido da situação teve. A própria sociedade também faz. As associações, que são as elites e movimentos sociais, por exemplo, a Umunga, não sei, também ilustram essa ruptura. E sabe qual é o exemplo? Eu, nesse caso, nós não podemos olhar só para os partidos na oposição. A sociedade toda. Felizmente a sociedade. Então, quando apontamos só o dedo para alguém, a sociedade civil, tem que se aprender com as críticas. A sociedade civil, apesar de muitas vezes estar desorganizada, muitas vezes acaba até por vencer alguns partidos na oposição. Porque a sociedade civil, o que é que é? Desorganizada do ponto de vista legal, né? Vamos assim dizer. Pronto, estrutural, funcional. Eu vejo alguma desorganização generalizada para algumas. Não estou aqui a generalizar a sociedade civil. Estou aqui a... Sim, mas não estou aqui a falar... Exatamente, estou a falar tanto a sociedade civil, portanto, aqueles elementos... A desestruturação que eu falo, tanto a desestruturação legal, funcional, não estou a falar na generalidade das... Estou a falar a necessidade de que haja construção, identidade do que é efetivamente a sociedade civil. Porque hoje nós confundimos também muitas coisas, isso é claro, é transparente. Mas queria dizer o seguinte, muitas vezes nós já vemos alguns entes da sociedade civil que constroem aquilo que é o caminho para que se devia ter, que é criticar efetivamente algumas questões e apontar soluções. Mas nós também estamos habituados a ouvir e a ver que é só cri. Esta é a palavra. E felizmente esta questão de cri. A teoria das elites e movimentos sociais, ela é clara, e o doutor Abílio fez menção a isso. Os partidos têm duas finalidades: para conquistar o poder e para permanecer no poder. Neste caso, é normal... E que tipo de política os partidos políticos fazem? É normal que os partidos na oposição façam crítica, porque também estão a procurar buscar espaço. E devem apontar mas também para o eleitorado. Também não pode dizer que os partidos na oposição só se limitem a criticar e não mostram soluções. A título de exemplo, é o que vimos na pré-campanha do sábado passado do Partido da UNITA, mostrou os programas de governação, que é de descentralizar a coisa pública, que é um governo inclusive participativo. Então não vamos aqui a criar alaridos. Vamos só dar um espaço ao as visões populistas. E eu sou partidário, mas eu falo como um fenômeno. Muito bem, eu normalmente abstenho-me, porque é o seguinte, repare, o discurso aqui, a questão nos convidaram para nós tentarmos ver no âmbito dos nossos conhecimentos alguma direção. Exato.
há direções que nós temos como... Devemos ter esse discurso fora daqui, desta universalidade de ouvintes. Nós estamos aqui a falar para ouvintes dos mais variados estratos sociais. E é importante dizer que a visão predominante, se calhar, da maioridade das pessoas que nos acompanham, deve coadunar com todo o fenômeno geral. Eu estou a dizer que muitas vezes, ou seja, como é que você vai lançar pré-campanha e já vai apresentar programa? O que é pré-campanha? A pré-campanha. Vamos só dar também a e numa visão possibilidade. Do ponto de vista da Convidados. ciência política, a pré-campanha é o rescaldo daquilo que eu poderei fazer durante a campanha. Vamos só dar mais também uma oportunidade da professora. O contrário, Essa é a visão. Sim, Essa sim, é a visão, sim. é a visão política. Sim, é isso. E nós respeitamos essa visão. Que, do ponto de vista político, existe a pré-campanha, que é o balanço que o partido que governa, vamos dizer, não só o partido que governa, como também os partidos na oposição, devem fazer balanço daquilo que realmente foram as suas atividades durante o seu percurso. Mas se nós formos para ver, vamos aqui entender que tanto as atividades que se faz na pré-campanha são as mesmas atividades que irão se fazer na campanha. É quase a mesma coisa. E é normal quando um partido político se levanta, seja qual for, se levanta para poder criticar, fazer uma crítica. Porque vamos aqui entender, a crítica é uma palavra de origem grega, critiqueia. Porque a crítica pode ser positiva ou negativa. Ou seja, eu discordo. Para além de levantar críticas negativas, também pode levantar críticas positivas. Ok? Porque esse é o objetivo de um partido na oposição. Ver os pontos fracos do partido que governa para poder corrigir quando estiver lá no e olhando muitas vezes no que as pessoas tendem, é aí que muitas vezes os partidos na oposição erram. Por quê? Porque o eleitoral, a população eleitoral, não vê simplesmente naquilo que eu disse anteriormente, o leite derramado. É preciso aproveitar que os partidos têm a oportunidade de mostrarem quais são efetivamente os pontos positivos que devem. E esta questão, o povo, o que é que normalmente acontece? Depois o povo castiga os partidos porque vê que efetivamente os partidos dormem à sombra da bananeira criticando, não apresentam soluções. Vamos atender só o ouvinte, professora Bilhomúvia. Alô, ouvinte, muito bom dia. Estamos a conversar e a conversa está... Sim, alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem estamos a falar? Senhor Sebastião Chiquete. Senhor Sebastião Chiquete, qual é o seu contributo? O meu contributo, eu tenho uma pergunta aí para os doutores. Aos três convidados? Para os Os três? convidados aí, aos juristas aí, Ok. no painel, sobre acerca do pronunciamento da senhora do Tribunal Constitucional, né? E isso, o que ela disse é de lei ou foi meramente obrigada a falar aquilo que o movimento a Frente Patriota Unida está proibida. Se a nossa Constituição da República podemos encontrar o que ela acabou de falar. E por outra, é saber sobre a nossa Constituição da República, que permite qualquer cidadão a se candidatar para a presidência da República. Essa é a minha inquietação. Muito obrigado, senhor Sebastião Chiquete. Temos mais um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Alô, ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Sim, senhora. Quem está do outro lado? Bem, perdemos o nosso ouvinte. E tem mais aqui uma questão. Ok? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Sim? Quem está do outro lado? O Pedro Miguel. Senhor Pedro Miguel, qual é o seu contributo? Algumas questões estão sendo discutidas de forma desnecessária. Nós não podemos responder a pessoas da companheira dizer que o italiano não usa os meios de Estado para o seu benefício. Ele não
Caro ouvinte? Alô? Estamos com algumas dificuldades de comunicação, não estamos... Alô, bom dia. Alô? Alô, sim, bom dia, sim. Agora sim, sim senhora, qual é o seu contributo? O meu contributo, eu primeiro estou mais preocupado com a ciência. Primeiro... Com quem estamos a falar? Com quem estamos a falar primeiro? Desculpa. Com Silvano Paiva. Ok, vai ser um pouco breve, sim, sim. Sim. Senhor jornalista, eu estou mais preocupado com a ciência. Ali as convidadas, um jurista, posso assim dizer. Sim, sim. Ok? Sim, sim. Um deles, diz ele, não é, em grande democracia não existe partido político. Eu queria mais ou menos entender este lado. Ok, está bem. E segunda coisa, sim. Alô? Sim, sim, será respondida a sua questão. Tem mais alguma? Tem. Sim, sim. E outra coisa só para acrescentar, honestamente dizendo, ok? Eu sou uma pessoa neutra, politicamente dizendo. Sim, sim. Estas eleições, posso assim dizer que o MPLA vai ganhar. Em que sentido? Porque, honestamente dizendo, o MPLA hoje, ou nas próximas eleições, posso assim dizer, terá a oportunidade de um povo que vai votar em função do arroz que baixou. Honestamente dizendo, era apenas isso. Muito obrigado, muito obrigado. Mais um ouvinte. Alô, bom dia. Alô, ouvinte, bom dia. Alô? Sim, sim. Alô, bom dia, ouvinte. Bom dia, Donaldo. Bom dia, painelista do debate. Quem está do outro lado? Armando Diniz. Armando Diniz. Qual é o seu contributo? Vai ser um pouco breve. Vou ser mesmo um pouco breve. O meu contributo, o tema é muito pertinente. Nós temos visto que a lei dos partidos políticos diz que todos os partidos devem ser tratados no pé da igualdade. Já há uma diferença de tratamento de um outro partido. Nós temos visto que geralmente quem faz o uso dos bens públicos na pré-campanha eleitoral, mas a nossa lei não diz nada sobre a pré-campanha, mas sim campanha eleitoral, quem tem usado os bens públicos é majoritariamente o partido que governa o país. Por exemplo, o presidente da República vai à cabine como presidente da República, chega, sai de Luanda como presidente da República, chega à cabine como presidente do partido. Faz inaugurações propriamente inaceitáveis, consoante a lei dos partidos políticos. Enquanto concorrente, ninguém deve inaugurar nada. Então, nessa vertente, o presidente da República parte com uma vantagem. Desde a comunicação social, tudo classificado a seu favor. E como é que fica os outros partidos na oposição? Ficam com nada que a fazer. Então, eu sou contra o uso do bens público em tempo de pré e campanha eleitoral. A lei é muito clara. Só os nossos juristas puderem alinhar os contextos atuais daquilo que está a acontecer com os partidos na oposição e o partido de situação. Muitos dirigentes usam cargos da administração colocando um papel a tapar a letragem do governo provincial ou a administração municipal. Nós temos visto isso e temos estamos a querer dizer. Ok. Muito obrigado pelo seu contributo. Aqui é uma questão dirigida ao jurista Efraim Xinguto. O nosso internauta escreveu: os nossos bairros estão com um nível de violência elevadíssimo. Vemos diariamente no Vimbalambe pessoas a se queixar de assalto por homens motorizados em plena luz do dia. Num outro cenário é que, por sinal, num local muito próximo ao bairro, vemos muitos agentes da polícia controlando caminhões de comida da empresa Carrinho Limitada, quando deveriam patrulhar os bairros. De que forma podemos enquadrar esta situação? Será que aqueles agentes são mais importantes defendendo os interesses de uma empresa privada chefiada por dirigentes do MPLA em detrimento do bem-estar das populações? Deixo aqui um agradecimento. E vamos responder, vamos ser mesmo muito breves, e eu vou colocar a minha última questão. Esta questão que falamos aqui, usa ou não usa o bem público, isto também não pode desembocar em casos de corrupção? Correto, porque em fase de campanha, pré-campanha e sobretudo nas fases da campanha eleitoral, é proibido, não é? Nos termos das organizações, na teoria das nações políticas, é proibido. Inauguração no tempo da campanha, é proibido nomeações, transferência de servidores públicos, é proibido o uso dos bens públicos, porque quando o Presidente da República
convocar as eleições, dali cessa um mandato do MPLA. Terá só simplesmente uma comissão de gestão para o efeito. Logo, nesta ordem de ideias, será proibido, não é? Sempre que tiverem a fazer uma inauguração, sempre que tiverem a fazer uma doação, não podem usar camisola do partido. Devem simplesmente ir com uniforme normal. Por quê? Porque isso vai beliscar, não é, a aceitação eleitoral do próprio povo. Em contrapartida, se haver esse tipo de brincadeira, vamos registrar muitas abstenções. Por quê? Porque a sociedade precisa, já não quer mais políticas demagogas, precisa de respostas, soluções. E também é proibido, nessa fase da campanha eleitoral, é proibido haver concurso público, porque é uma propaganda eleitoral. Logo, se o governo tiver que fazer, tem de fazer já neste mês de junho, o mais rápido possível. Se fazer isso no mês de julho, estará a incorrer por uma intolerância política eleitoral. Não sei se é para responder ou para rebater, mas eu vou dar... vai ser mesmo muito breve. Vou dar depois a oportunidade ao mover, mas eu queria rebater alguma questão. Sim. Eu vejo... Por que eu estou insistentemente a dizer, às vezes, de algum populismo? Que eu tenho vindo a aconselhar que nessas instâncias já não é mais permitido isso aqui. Nós temos que falar coisas sérias, falar com verdade, falar com exemplos práticos e claros. Muitas vezes, para o cidadão normal, pode-se parecer que, pronto, o uso de um bem... Está-se a dar muitos exemplos sobre isso. Mas eu já disse aqui que muitas vezes, e deve ficar claro, que devemos saber que tipo, como se está a fazer o uso daquele bem. Isso é, não precisamos... O sujeito de um bem público, o servidor público, e é por isso que eu disse no princípio que isso de tudo devia se desembocar nos meios rolantes, mas existe o decreto presidencial 92/16 que determina as balizas. E o servidor público deve... E aí, por isso é que eu estou insistentemente também a falar da responsabilidade individual do servidor público. O servidor público deve, no âmbito da sua responsabilidade, abster-se de elementos contrários à lei. E devo já dizer, garantir aqui que todo o patrimônio público, em termos contenciosos, cabe aos tribunais efetivamente julgar determinados assuntos. Ou seja, quando é um crime público, temos a Procuradoria-Geral da República, que ela tem este papel de fazê-lo. Então, mas o que é que muitas vezes, e por que é que muitas vezes não vemos em haste pública? Por causa do conjunto de caracterização dos bens públicos. Nós não podemos muitas vezes confundir que eu, enquanto servidor público, estou a usar um carro timbrado, a administração, o governo, se estou a usar, é efetivamente usar do bem público. Não, temos que ver quanto ao objeto, ao uso e ao sujeito. Isso é muito importante e interessante. E é verdade que o Dr. Jerônimo, pela primeira, tanto concordamos em algumas perspectivas daquilo que é proibido falar e fazer na campanha, estamos efetivamente de acordo. E relativamente a uma pergunta dirigida a mim, do cidadão do Bimbalame, eu não gostaria de responder tal como ele queria ouvir. E vai me desculpar sobre isso, porque a questão de segurança pública é um conjunto muito grande. E os políticos, se calhar, os politólogos têm maiores conceitos sobre isso. Mas a segurança pública é muito versátil, se assim podemos considerar, e permitam a expressão. Porque a segurança pública começa de nós. Agora, a atuação da polícia, com certeza, a polícia é republicana, é nacional. Por isso é que mesmo com a implementação das autarquias, a Polícia Nacional não estará adstrita a alguma autarquia. Ela é nacional. E penso eu que a Polícia Nacional, infelizmente, na Catumbela, onde é o meu campo de batalha diário, tem vindo a ter respostas rápidas. E eu depois vou lhe aconselhar, ou no off, depois dar-lhe o número do comandante lá, que tem sido muito proativo relativamente a isso. Okay. É preciso cultivar na nossa sociedade o sentido crítico de segurança. O sentido crítico de segurança é, se o meu sobrinho roubar, eu tenho que denunciar. E muitas vezes o que é que acontece? Eu sou advogado de profissão e tenho vindo a ver. O que é que acontece? Tem denúncia, mas quem denunciou não aparece.
E qual é a ação nessa perspectiva? Então, e depois também é preciso saber que existem balizas, no Estado Democrático de Direito, existem balizas de segmentação. Eu não posso dizer que o Donaldo roubou, quando vir a ser Estado a aprovar, vermos que não roubou e mesmo assim tem que lhe manter detido. E a sociedade, nós não queremos voltar numa sociedade da lei do talhão. Não queremos isso. A sociedade deve efetivamente desenvolver-se. E as duas perguntas vou dar a oportunidade ao Múvia, permita. Depois eu faço ênfase sobre isso. Vai ser um pouco breve. Temos poucos minutos mesmo. Não, são duas perguntas para os juristas. Vai ser mesmo, acho que vai ser um pouco telegráfico. Sim, né? vou ser um pouco telegráfico. Primeira questão que o Donaldo coloca, se realmente na fase da campanha eleitoral, da pré-campanha eleitoral, conforme nós queremos aqui entender, pode-se fazer o uso dos bens públicos. Ora, é importante percebermos que o Presidente da República, como titular do Poder Executivo, obviamente que é um servidor público. E sendo um servidor público, obviamente que é normal que venha a fazer os usos, dos bens públicos. E quando, e aqui entrando naquilo que é o princípio da confundibilidade, o que às vezes tem é já um princípio da vamos aproveitar. Sim, às vezes o que tem norteado nos cidadãos, obviamente o que é quando o titular do Poder Executivo vai para uma determinada província, faz o uso dos bens públicos na qualidade de Presidente da República e depois na qualidade de presidente do partido. O que é normal no âmbito do sistema que nos encontramos. Vamos ver na Constituição. E vou responder não temos muito duas tempo perguntas que colocaram. Sim, vamos dizer que é normal, mas é importante às vezes nós separarmos as coisas. Uma coisa é estarmos nas vestes, por isso é que os partidos na oposição levantam-se muito para a revisão da própria Constituição. Okay? Para não confundir as pessoas, para não confundir o cidadão, para não confundir o leitor. Porque uma coisa é estar nas vestes como Presidente da República de Angola, como Presidente da República, e outra coisa é estar nas vestes como Presidente de um determinado partido. Como Presidente da República, como Executivo, obviamente que pode fazer muito bem aquilo que são os bens públicos. Agora, como Presidente do partido, tem de haver aí uma certa reserva. Porque, e disse muito bem... Um minuto... Sim, eu vou diretamente responder aqui também uma questão de um ouvinte que disse se qualquer cidadão pode ou não candidatar-se para a presidência da República. Nos termos da nossa Constituição, à luz da nossa Constituição, obviamente não é todo cidadão que deve se candidatar para a presidência da República. Tem de ter os requisitos necessários. E um dos requisitos necessários, primeiro, é fazer parte de um partido político. Desculpa, essa pergunta é do Sebastião Chiquete, é importante fazer referência sobre isso. Bem, essa pergunta tem a sua resposta no artigo 111 da Constituição da República. Ou seja, a Constituição da República diz o seguinte: as candidaturas para Presidente da República são propostas pelos partidos políticos ou coligações de partidos. Número 2. As candidaturas a que se refere o número anterior podem incluir cidadãos não filiados no partido político ou coligação de partidos políticos. Depois fez uma outra pergunta sobre os pronunciamentos do Tribunal Constitucional sobre a FPU. Bem, muitas vezes é desejo das pessoas dizer que tudo o que é, deve ser. Mas nos termos da lei e nos termos do artigo 17 da Constituição da República, é efetivamente claro que a FPU não tem condições jurídicas para se apresentar ao eleitorado
como uma coligação ou como um projeto de sociedade. Isso está muito bem claro. Não, mas a mesma foi criada e a criação, o objetivo da sua criação convidados... não é para candidatar-se às eleições. Isso está então, claro. Então, o tema... quer dizer que o Tribunal Constitucional tem efetivamente razão deste pronunciamento. Ok. Não, mas o Tribunal Caros convidados, o tema é muito... Uma coisa que realmente não é amplo e uma coisa que não é legal. não temos mais tempo para conversar. Caros convidados, já se sabe. caros convidados, o tema é muito amplo, mas não temos mais tempo mesmo para a nossa conversa e vamos ter mesmo que encerrar, se calhar nos bastidores vamos... Mas era importante dizer. Sim, vamos ter que encerrar o nosso espaço, mas podemos ter alguns segundos para concluir. Ok? Vamos começar pelo Dr. Múbia. Sim. Ok. Sim, estava para concluir, eu acho que é importante, primeiro, nós sabermos essas duas temáticas que realmente nós aqui elencamos e dizer que é importante nós construirmos uma consciência jurídica, principalmente por parte dos cidadãos, no sentido de olharmos, porque nós vamos entrar, obviamente, numa festa da democracia. Vamos entrar numa festa da democracia onde cada um vai poder exercer aquilo que realmente é o seu direito de voto e o que nós precisamos, obviamente, é um direito consciente, ou seja, é um voto consciente, no sentido de vermos aquilo que realmente... no sentido de vermos as resoluções, né, dos problemas que realmente o próprio país padece. E acredito eu que, mais do que nós olharmos no partido Y e X, é importante também nós olharmos naquilo que é o programa político e nos identificar no programa político para exercermos o nosso direito de voto. Muito obrigado. Uno-me a laudácio ao Abílio Múbia nas questões iniciais, que não repetimos, mas é importante elucidar aos nossos ouvintes que as coisas públicas são consideradas bens do domínio público e sobre elas têm competência contenciosa os tribunais. Dizer que o entendimento do bem público deve ser aquele previsto na lei, ou seja, nem tudo o uso do bem público nos termos em que seja o objeto, seja o sujeito, deve ser considerado como aversão do uso dos bens públicos. Também quero efetivamente dizer que estamos num período de muitas sensibilidades. Hoje, para nós, devemos direcionar tudo naquilo que a lei diz. Por isso é que nas leis criminais dizem non crime sine lege. Portanto, nós devemos olhar que tudo deve basificar-se na lei. Aliás, Angola é um Estado democrático e de direito. Quero também parabenizar mais uma vez a Eclésia por esta abertura e dizer que para estes momentos chama-se a atenção de responsabilidade de estudo. Nós, em 2010, a Universidade Católica, o SPOCAB, atualmente SPOCAB, na altura a Universidade Católica de Benguela, levantou umas questões muito importantes sobre a possibilidade dos cidadãos estudarem os projetos da Constituição. E os debates, aqueles debates, levaram o cidadão para saber o que é que efetivamente é uma Constituição. Quero com isso dizer que devemos começar a dizer que o mais importante é ver o que a lei diz e a prática do cidadão, para conseguirmos responsabilizar se é culpa da lei ou culpa do servidor público, se vamos culpabilizar a lei ou vamos culpabilizar o indivíduo que se faz passar por não cumpridor da lei. Então, é efetivamente isso. E dizer que, felizmente, no âmbito dos patrimônios públicos, está tudo muito bem claro, fomos convergentes aqui com o Dr. Múbia, que não podemos confundir que tudo o que nós vemos existem dispositivos legais que o Estado assegura que os bens públicos, ou seja, todos os bens confiscados após a nacionalização, pudessem ser disponíveis para quem quer um. E dei exemplo, e vou dar o exemplo agora nessa nota final, nós temos o trabalho com partidos políticos que eu efetivamente tenho documentos do patrimônio que eles possuem. Então não é falsa a ideia de dizer que o MPLA apropria-se de bens públicos. É falsa essa ideia. Jerônimo, vai ser breve mesmo. É dizer mesmo que nas primeiras não se dá e nas últimas não se recebe. Que nós queremos uma Angola melhor para se viver para todos nós, que tudo deve passar necessariamente em tirar as imunidades e as impunidades, não é, que se põe, que o Presidente da República impõe aos presidentes do Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal de Contas, para que eles mesmos façam os seus próprios trabalhos. E é necessário
olharmos por aquilo que será a festa da própria democracia, que são as eleições, olharmos quais são as vantagens e as desvantagens de voltarmos a votar no partido da situação e olharmos quais são as vantagens e as desvantagens de votarmos na alternância no poder. Muito obrigado. Obrigado nós, caros convidados, pela vossa presença aqui e queremos contar sempre com vocês nas próximas edições do programa Corrupção é Crime. Aos nossos ouvintes, queremos agradecer também pelo carinho da audiência e dizer que estaremos juntos daqui a 15 dias para mais um debate aberto. E o Corrupção é Crime teve a realização da Umunga, o apoio da Misério e trabalharam para si Gabriel Romeu na coordenação, Antônio Mateus na técnica, João Malavendela na supervisão. Transmitiu este programa na página do Facebook Avisto Mbolta e auxiliado pela Emília Singh. Apresentou com muito gosto Donaldo Souza. Muito bom dia e boa quinta-feira. Doutor Jerônimo, eu não te fiz o convite, mas eu queria te convidar para ir lá no debate com os meus estudantes. Agora, o ouvinte do Bimbalambi pediu o contato do comandante. Eu vou dar. Sim. Por quê? Porque as discussões hoje, a nossa sociedade